Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o seu jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos aos destaques dessa edição? Balanço da sessão. Confira o balanço das 2 sessões realizadas nesta semana na Câmara. Audiências públicas realizadas na Câmara discutem temas de interesse público. Projeto Social realiza atendimento odontológico gratuito para jovens de São José. Curiosidade: veja como são escolhidas as nomenclaturas das rodovias que cortam a nossa região. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com o balanço da sessão realizado na última quinta-feira. 7 projetos de lei foram aprovados pelos vereadores durante a 30ª sessão do ano. Todos foram encaminhados pelo Poder Executivo e a maior parte trata de reforma administrativa. 6 deles criam secretarias e definem a estrutura das pastas. Com a aprovação das matérias, foi criada a Secretaria de Gestão de Obras, que fica responsável pela elaboração de projetos e orçamentos, captação de recursos, acompanhamento de licitação, gestão, fiscalização e conclusão das obras. Também foi instituída a Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela substitui a atual estrutura e fica vinculada ao gabinete do secretário com 4 departamentos: gestão patrimonial e estatístico, operação viária, melhorias viárias e de projetos viários e transportes públicos. Um outro projeto cria a Secretaria de Governança e institui o gabinete do prefeito, com o compromisso de direcionar a estratégia do governo, integrar as secretarias e realizar interlocuções com outros poderes e a comunidade. Também em substituição à atual estrutura, o PL 263 trata da criação da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. A nova estrutura administrativa é composta por gabinete, departamentos e divisões voltadas para áreas como projeto social, cidadania, igualdade racial, direitos da criança e do adolescente. Aprovado com 12 votos favoráveis e 8 contra, outro projeto traz mudanças na Secretaria de Assuntos Jurídicos e cria 2 novas divisões: a divisão de formalização e atos, responsável por gerenciar a formalização de atos administrativos celebrados pelo município, e a divisão de planejamento de patrimônio público e avaliação, responsável por planejar o patrimônio imobiliário do município por meio de estudos e laudos. Além disso, o PL cria e extingue cargos públicos. Também foi aprovada a matéria que cria regras para a ocupação de cargos em comissão e funções de confiança na administração municipal. Ele exige que os ocupantes tenham formação superior à experiência e que alguns cargos sejam preenchidos apenas por servidores efetivos. Além disso, os vereadores aprovaram matéria que autoriza a doação de uma casa reformada no loteamento Campo dos Alemães 2 para uma moradora de baixa renda. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Seguimos no tema legislativo, agora para falar de uma audiência que reuniu poder público e sociedade civil para discutir o projeto de lei do vereador Sérgio Camargo, que propõe tornar obrigatório, em caso de aborto espontâneo, o sepultamento ou cremação de fetos independentemente da idade gestacional. Hoje, uma resolução do Conselho Federal de Medicina determina que a declaração de óbito e o sepultamento só são obrigatórios para fetos com mais de 20 semanas de gestação ou com peso acima de 500 gramas. Uma audiência pública realizada na Câmara debateu o projeto de lei que está em tramitação e visa tornar obrigatório o sepultamento de nascituros e natimortos em São José dos Campos, independentemente da idade gestacional. O projeto é de autoria do vereador Sérgio Camargo. Atualmente, no Brasil, não existe uma lei específica sobre o assunto.
A resolução atual determina que a declaração de óbito e o sepultamento ou cremação são obrigatórios apenas para fetos com mais de 20 semanas de gestação ou com peso maior que 500 gramas e estatura acima de 15 centímetros. É um trauma muito grande para a família, para o pai, principalmente para a mãe, porque desde o primeiro momento que a mãe, que a família sabe que está grávida, já começa aquela carinho, aquele amor, aquele relacionamento de mãe, de pai com o filho e tal. Daí chega lá 2, 3, 4 meses, você tem essa perda, então você precisa encerrar. Você precisa ter o luto, você precisa ter a despedida, ter o sepultamento, de saber para onde foi o seu filho. Então a gente quer dar esse consolo para a mãe, esse acolhimento para a mãe e principalmente dar o direito do sepultamento para a criança. Participaram do encontro médicos, ginecologistas e psiquiatras, advogados e missionários católicos. De forma remota, também participaram os juristas Ive Gandra Martins e Ângela Gandra. Sérgio Camargo explicou que a audiência foi criada para que a proposta fosse debatida e explicada aos munícipes. Como esse projeto é um projeto que não existe a nível de Brasil, então muita gente ainda tem dúvida, ainda pergunta, mas como que vai acontecer, o que pode, o que não pode, o que o projeto está querendo propor para a nossa cidade. Então, essa audiência pública é para que as pessoas tomem conhecimento do projeto e qual o objetivo do projeto para nós. A nutricionista Ana Lúcia também foi uma das convidadas a participar da audiência pública. Ela é mãe de 2 crianças, mas sofreu aborto em outras 3 gestações. E durante seu relato, explicou o luto sentido por uma mulher que passa por essa situação e como o sepultamento de um nascituro poderia ajudá-las nesse processo. Ele vai resgatar a nossa dignidade quanto pais, de ter a escolha sobre os nossos filhos e poder sim dar a eles essa dignidade, esse amor, esse sepultamento e lembrá-lo, que não é um filho esquecido, muito pelo contrário, é um filho amado. Os vereadores Tomás Henrique e Sena também estiveram presentes na audiência pública e destacaram o apoio ao projeto de lei. Fundamental e importante para garantir o direito às mães, a poder ter o sepultamento digno aos fetos, e a gente parar de jogar vidas no lixo. Essa é a grande batalha nossa aqui dentro da casa, é garantir que essas mães não tenham seus filhos jogados no lixo. E por isso tem um apoio desse vereador, tem um apoio da deputada Letícia Guiar, que também esteve aqui na audiência pública, e nós estamos juntos, unidos, para que a gente possa aprovar esse projeto de lei. Então é necessário uma adequação legislativa que permita às mães, independente da idade gestacional, poder sepultar o seu filho, dar este sepultamento digno, e para isso é importante uma legislação que reoriente os hospitais, os profissionais de medicina a respeitarem, independente, mais uma vez, da idade gestacional, ainda que no início da gestação, se houver um aborto espontâneo, que a mãe tenha a oportunidade de sepultar e de viver o luto adequadamente. O projeto ainda vai à votação em plenário e os parlamentares acreditam que a propositura pode ser aprovada em breve. A gente espera a sensibilidade aí dos vereadores e do próprio governo para que a gente possa aprovar o quanto antes esse projeto, para botar em prática, para que a gente não tenha mais crianças da nossa cidade sendo jogadas no lixo. E em uma outra audiência realizada na Câmara, a comunidade pôde apresentar demandas sobre o saneamento básico da cidade para integrantes do poder público. Durante a audiência realizada pelo Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, também houve prestação de contas das atividades desenvolvidas pelo projeto 100% Paraíba do Sul. O plenário da Câmara Municipal recebeu uma audiência pública realizada pelo GAEMA, o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, e coordenada pelo Ministério Público de São Paulo. O objetivo do encontro foi debater temas do projeto 100% Rio Paraíba do Sul, que tem como objetivo que os municípios tenham o planejamento do saneamento básico, plano municipal de saneamento básico, entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico e também a universalização do sistema de saneamento básico previsto no novo marco legal do saneamento. O que é essa universalização? Que os municípios, todo o território do município tenha 90% de coleta e tratamento de esgoto.
Além do debate sobre o tema, outra meta da audiência pública é ampliar a conscientização das prefeituras e também da população sobre a necessidade de propor ações de preservação do Rio Paraíba do Sul. Nós precisamos das informações da comunidade, colher as demandas, as percepções da comunidade, que é quem vive na cidade e que sabe os problemas. Então, hoje na audiência pública eles indicaram por exemplo, 3 rios principais que parece que precisam de uma atuação mais efetiva, né, aqui em São José dos Campos. Indicaram diversos problemas e todos eles são relacionados, todas as informações colhidas na audiência pública estão sendo relacionadas, estão sendo elaboradas atas de todas as audiências públicas e todas essas informações vão ser consideradas para a gente planejar as próximas ações. A audiência contou com a presença de moradores que trouxeram ao conhecimento dos promotores e demais representantes do poder público os problemas enfrentados pelo Paraíba do Sul. Dentre os assuntos mais comentados estava o descarte irregular de esgoto e dejetos no rio. Tema esse que o presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul definiu como principal desafio do Rio Paraíba. Nós ainda temos problema de escoamento de esgoto, tá certo? Temos problemas de macrodrenagem, que temos que recuperar essas margens do rio urgentemente e dos seus afluentes, como eu falei aqui durante hoje o processo o Rio Buquira. O encontro faz parte de uma série de audiências públicas que o Ministério Público está realizando pelo Estado. A Câmara se atenta às ações de preservação do Rio Paraíba do Sul. Na audiência estiveram presentes a vereadora Amélia Naomi e os vereadores Carlos Abranches e Milton Vieira Filho. Para a vereadora Amélia Naomi, é papel dos parlamentares fiscalizar e apresentar soluções para amenizar os impactos da poluição no Rio Paraíba do Sul. Aqui foi apontado vários problemas, né? Problema de esgoto, problema também das nascentes, né? Então é fundamental ouvir. Nós estamos aqui à disposição do munícipe para que a gente tenha aí uma fiscalização, inclusive aqui na cidade, sobre a Sabesp. Para o vereador Carlos Abranches, que criou a Frente Parlamentar em Defesa ao Rio Paraíba do Sul, é importante que a população participe dessas audiências e que a Câmara também incentive essas ações. E essas sugestões é que vão balizar os próximos passos do Ministério Público. Então é muito sério o que está acontecendo aqui. A opinião das pessoas interessadas na preservação do Rio Paraíba, isso tudo está sendo dito agora. Então, o que a Frente Parlamentar que eu criei logo no começo do mandato se propõe? Ela fica muito feliz de perceber que isso está acontecendo, porque nós também temos propostas. O grupo de vereadores que compõem a Frente Parlamentar tem propostas a fazer e vem apresentando nas sessões plenárias algumas sugestões para engrandecimento, para o enriquecimento, para o fortalecimento da preservação do Rio Paraíba do Sul. E outra audiência pública debateu sobre o esporte regional, realizada pela Junta Desportiva, criada a partir de um projeto de lei para julgar infrações cometidas nos campeonatos esportivos municipais. Na audiência foram avaliados processos relacionados ao futebol amador. A expectativa é que o trabalho da Junta colabore com uma prática esportiva mais justa e evite episódios de violência. É nesta sala do Centro da Juventude que funciona a Junta de Justiça Desportiva de São José dos Campos. Ela foi criada recentemente para promover a fiscalização e garantir a correta aplicação dos regulamentos de campeonatos esportivos realizados na cidade. A junta hoje é composta por 2 câmaras julgadoras, né, composta por um presidente, secretário e 3 julgadores auditores. Né, e o grande objetivo dela é pegar essas ocorrências que sobrepõem ao regulamento. Então, isso é feito através de relatório e denúncia do árbitro ou do representante, isso é feito por escrito para a entidade aciona ao departamento, a divisão de torneios e competições da secretaria e ele notifica o procurador para que isso vire uma denúncia ou não, né? A Junta Desportiva já está funcionando desde o início do mês de maio. Em audiências, os 10 membros deverão julgar as infrações cometidas nos campeonatos esportivos municipais. Toda ação que vá contra o que está no regulamento da competição será julgado. Se um jogador for expulso por segundo cartão amarelo, isso é regulamento. Se ele for expulso porque ele discutiu, ou saiu em vez de fato com alguém, ou ofendeu alguém ali, palavra de baixo calão, então isso tudo pode ir para relatório. Alguém invadiu o campo, isso tudo vai para relatório e vem para dentro da
das citações de relatório para a junta e aí passa por audiência. A primeira audiência da Junta de Justiça Desportiva aconteceu no dia 9 de maio e julgou 4 processos. Todos eles sobre o futebol amador, que inclusive deve ser o esporte que mais vezes deve ter ocorrências julgadas. O futebol é o carro-chefe, por a gente saber que é uma cidade pujante que respira o futebol. Mas já tivemos casos de futsal, podemos ter casos do basquete, do vôlei, hoje tivemos casos também do futsal feminino. Também temos agora nessa semana o caso dos menores, então é para tudo quanto é casos que sobrepõem o regulamento dos campeonatos municipais. A Junta de Justiça Desportiva era uma necessidade antiga da cidade. Ela foi criada por meio de uma lei aprovada na Câmara Municipal. A junta era uma demanda necessária para o esporte da cidade. O esporte precisa ter regras, precisa ser também educativo. E em muitos momentos nós tivemos problemas e a gente não tinha um tribunal específico para que pudesse julgar os casos. Desenvolvemos um projeto de lei aqui na casa do Tribunal de Justiça Desportiva, que depois foi transformado num projeto do Executivo e aí se montando a junta desportiva, e eu não tenho dúvidas que essa junta colocará regras e principalmente julgará aqueles que infringirem as premissas que são do esporte, que é a qualidade de vida, o fair play e o bom jogo. Quando você tem um órgão que faz a fiscalização, acompanha, vê qualquer atitude desleal ou fora da determinação dessa regra, você pode julgar e manter essa regra, esse fair play, que tem que ser mantido em todas as modalidades esportivas. Então a junta ela tem esse papel fundamental e de suma importância para que você também penalize muitos que não cumprem essa determinação da regra. Com a criação da Junta de Justiça Desportiva, o município poderá ajudar na prática mais justa do esporte na cidade, evitando erros nos resultados e atos de violência. Ela veio para isso, para fazer um esporte saudável, um esporte que agregue famílias e um esporte que esteja dentro da lei que sobrepõe o esporte, que é o CBJD. Vamos para a nossa primeira pausa? Na volta eu te conto sobre um projeto de lei que autoriza atendimento odontológico de urgência no Hospital Clínica Sul em São José. É rápido. Estamos de volta. Na sessão realizada na última terça-feira, os vereadores apreciaram documentos e debateram assuntos que impactam o dia a dia da cidade. Confira o balanço de como foram os trabalhos realizados em plenário. A 29ª sessão do ano contou com mais de 150 documentos para apreciação dos vereadores. A maior parte, indicações com pedidos diversos como revitalização de asfalto, ampliação de calçadas, reparos na iluminação pública e também a sugestão para a construção de uma ponte no bairro Parque Industrial. Os requerimentos apreciados também solicitavam serviços de manutenção pública, além de informações sobre processos de regularização fundiária e construção de novos bairros na cidade. Outro pedido era por ronda policiais em algumas regiões. Já no Pinga-Fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, o primeiro orador, o vereador Lino Bispo, comentou sobre a liminar que suspendeu a proposta de emenda à lei orgânica apresentada pela Prefeitura, que previa flexibilizar a alteração da finalidade de espaços públicos institucionais em loteamentos da cidade. De acordo com Lino Bispo, a Justiça entendeu que este debate precisa contar com a participação da população. Outro ponto analisado diz respeito aos possíveis impactos da proposta em áreas verdes. Outra parlamentar a usar o período da tribuna, a vereadora Amélia Naomi, trouxe anúncios do governo federal para São José dos Campos. Entre eles, a construção de um centro de reabilitação no bairro Bosque dos Eucaliptos e o financiamento da nova maternidade e de um novo hospital para a cidade. No tema da fiscalização, o vereador Sena prestou contas do trabalho realizado em São José. Ele comentou sobre uma reunião que participou com a nova diretoria da Sabesp.
No encontro, foi divulgado um investimento de mais de R$1 bilhão para melhorias no serviço. Sena também defendeu um projeto de lei da própria autoria para combater o vício em telas de crianças e adolescentes, conhecido como nomofobia, e agradeceu a conquista de emendas parlamentares que serão destinadas a institutos educacionais. Ainda no tema das emendas parlamentares, o vereador Rogério da Cazem comemorou a destinação de uma emenda parlamentar para o Hospital Pio XII de São José, no valor de R$300 mil. O vereador também apresentou a programação de aniversário da Associação Casa de Amparo Social Emmanuel, que completa 16 anos de história. E a inclusão foi o assunto abordado pelo vereador Fernando Petiti. Ele fez um balanço das demandas levantadas por pais e familiares durante a primeira reunião do ano da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Petiti também cobrou ações efetivas do poder público para atender aos pedidos da população. Já a vereadora Juliana Fraga foi à tribuna para questionar a falta de reajuste salarial de professores da área esportiva da cidade e a precarização da categoria. De acordo com a parlamentar, alguns profissionais contratados teriam sido substituídos por estagiários. Juliana comentou que procurou o Ministério Público para apurar a situação. Outro parlamentar, o vereador Renato Santiago, informou sobre um projeto de lei que protocolou na Câmara para exigir que academias e centros esportivos de médio e grande porte tenham desfibriladores externos automáticos para auxiliar alunos que tiverem algum mal súbito. Segundo o Renato, a proposta foi motivada pela morte de uma jovem de 22 anos em uma academia do Rio de Janeiro. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E olha esse dado divulgado pelo IBGE. De 2010 a 2022, o número de brasileiras que se tornaram mães após os 40 anos cresceu 60%. O motivo dessa tendência é que elas têm dado prioridade para os estudos e buscam pelo sucesso na carreira antes de engravidarem. Um amor que dá para ver e sentir e que esperou 9 anos para chegar. A Aretha foi mãe aos 41 anos, depois de muitas tentativas. Hoje, ela vive o sonho da maternidade com a vinda da Gabi. A gravidez foi tardia por conta de uma condição chamada infertilidade sem causa aparente. Por isso, optou por fazer a fertilização in vitro. Eu tinha muitos sonhos que envolviam carreira, viagem, realizações pessoais. Eu investi muito nisso e realmente só fui começar a pensar em casamento já perto dos 30 e filho depois de casada. E assim como a Aretha, mais mulheres estão engravidando após os 40 anos. Dados do IBGE apontam que entre 2018 e 2022, as gestações aumentaram 17% em mulheres acima dos 40 anos. Hoje, a mulher moderna, ela tem muitas atividades, ela é muito ocupada. Então, para ela tomar uma decisão de realmente engravidar, eu vejo que ela quer ter muita segurança. Então, ela quer estar segura financeiramente, emocionalmente. Elas querem muito mesmo, mas elas, por querer tanto, elas querem estar super bem em todos os aspectos, e isso leva tempo. Com as mudanças sociais e a maior presença feminina no mercado de trabalho, antes de serem mães, elas preferem buscar por realização profissional e independência financeira. Para as mulheres que desejam engravidar mais tarde, a Aretha recomenda a busca por um médico especializado em reprodução assistida, assim como ela fez. Porque acho que assim, a medicina evoluiu de uma forma que nos dá essa liberdade de planejar em que momento a gente quer ser mãe, deixar essa maternidade um pouco mais tarde, quando a gente está, vamos dizer assim, mais plena, mais realizada pessoalmente. E hoje tem esse recurso do congelamento de óvulos que pode ajudar. E se assim, existe uma dificuldade, que as pessoas não tenham vergonha. Procure ajuda médica, se exponha, se abra e até mesmo converse com quem já passou pelo processo, porque as pessoas ainda veem isso como um tabu muito grande.
Atualmente, a gravidez é considerada tardia a partir dos 40 anos de idade. Isso porque, depois dos 35, há um declínio acentuado na fertilidade, por conta de alterações hormonais e o gradual esgotamento da reserva ovariana. Engravidar nesta idade pode trazer complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê. É um óvulo mais envelhecido, então ele tem mais chance de mutações. Então já começa daí, né? Tem mais chance de aborto, tem mais chance de síndromes genéticas. Uma mulher acima dos 40, ela já tem mais chance de ter aquelas patologias clínicas clássicas, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, então tem que estar tudo muito bem compensado. Mas mesmo tardia, a gestação pode ser vivida de forma saudável. Para isso, o acompanhamento pré-natal é fundamental e deve ser feito com ainda mais cuidados quando ocorre após os 40 anos. Iniciar as vitaminas, ela já tem que ir nos especialistas caso ela faça uso de alguma medicação para adaptar para a gravidez. E o pré-natal tem que ser mais atento mesmo, né? Como o nome diz, né? A obstetrícia estar ao lado, a gente tem que vigiar essa paciente, a gente sabe notar alguns sinais de alerta, né? Fazer sempre os ultrassons de preferências morfológicos, o ecocardiograma fetal tem que ser feito com prioridade nessas pacientes. Espontânea ou com a ajuda da ciência, a gestação é um momento especial para a maioria das mulheres. No caso de Areta, a chegada de Gabi trouxe mais vida para os seus dias. A maternidade tardia, para mim, tem sido uma experiência maravilhosa, porque eu acho que a gente está muito mais tranquila, mais segura, a gente está mais realizada, a gente consegue fazer uma entrega melhor para esse filho. A gente tem, acho que, mais satisfação do que, talvez, se tivesse feito mais jovem. Eu acredito que eu, pelo menos, não seria a mãe que eu sou se eu tivesse sido mãe mais cedo. Eu estou muito mais feliz agora e tenho certeza que, assim, era o meu momento. Vamos mudar de assunto e falar agora de saúde bucal. Um projeto aprovado pela Câmara autoriza a Prefeitura a realizar atendimento odontológico de urgência no Hospital Clínica Sul, no Parque Industrial. Na reportagem te mostramos melhor. Às vezes não é só uma dor de dente. Um problema odontológico pode ser algo mais sério e que pede medidas rápidas. E para garantir que a população de São José tenha sempre onde recorrer, um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza a Prefeitura a implantar atendimento odontológico 24 horas no Hospital Clínica Sul. A proposta garante suporte imediato, em casos de urgência, todos os dias da semana, a qualquer hora. A gente colocou o projeto para essa implantação para que, aos finais de semana, né, ou a qualquer dia da semana, 24 horas por dia, tenha esse atendimento de urgência e emergência odontológica. Isso era necessário para a nossa cidade, era urgente e muitas vezes era só indicado ao pessoal ir para uma terceirizada, contratada pela prefeitura, que faz esse atendimento, mas não tinha aos finais de semana. O projeto surgiu do aumento da procura por tratamento odontológico na rede pública. Como explica o secretário de Saúde de São José, o Hospital Clínica Sul já realiza cerca de 170 atendimentos odontológicos por mês, apenas em horário comercial, sem plantão fixo. Nós já temos todo o atendimento na atenção básica, na secundária com as especialidades odontológicas, e agora a gente amplia, não só no período comercial, mas também 24 horas aqui agora no Clínica Sul. Ainda segundo o secretário de Saúde, o novo plantão irá começar em breve. O hospital vai contar com um consultório moderno e equipado e os profissionais já estão em fase de contratação. Esses profissionais já estão sendo contratados pela HMTJ, a gente já vem fazendo esse serviço num consultório paralelo e agora a gente transfere eles aqui para esse novo local. O vereador Marcão da Academia explica que o foco é atender casos urgentes, como dor intensa, infecções e traumas bucais. O parlamentar conta que recebeu relatos de moradores que ficaram sem atendimento em momentos críticos pela falta de um plantão odontológico na cidade. A gente identificou muitas vezes que pessoas chegam até o nosso gabinete com problema de urgência e emergência na questão odontológica. Uma dor, uma inflamação, uma coisa assim que principalmente aos finais de semana a pessoa ligava para mim, falou: Marcão, pelo amor de Deus, aonde que tem um local para atender? Eu estou numa urgência. Para o município, o projeto representa um avanço na saúde pública,
Com a aprovação da proposta, o poder público vai ampliar a oferta de atendimento especializado para a população. Isso está entre os compromissos do nosso plano de governo, tanto o atendimento agora de especialidade, que nós vamos entregar na metade agora do mês de junho, e também agora com as especialidades abertas nas 24 horas no sistema de emergência aqui agora nesse hospital. Além desse atendimento público, o projeto social Turma do Bem oferece atendimento odontológico gratuito para jovens de 11 a 17 anos que não podem pagar pelo tratamento. A maior rede de dentistas voluntários do mundo também atua aqui em São José e já fez a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Derek, de 14 anos, está naquela fase da adolescência onde a aparência é uma questão importante. Há 6 meses, iniciou o tratamento odontológico para cuidar dos dentes e melhorar o sorriso. Sem condições financeiras de custear os cuidados com a saúde bucal do filho, a mãe do jovem, Gisele, buscou a ajuda do projeto social Turma do Bem. Ele, com 14 anos, tem uma dentição que precisa de certos cuidados, então nós aderimos, Eu decidi procurar o projeto, então ele está sendo cuidado, partindo da arcada dentária dele, com os exames, com o monitoramento total. Então ele realmente precisa desse tratamento. Eu acho que já está ficando melhor e espero ficar melhor ainda. O projeto que Derek faz parte oferece atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda, com foco em jovens de 11 a 17 anos ou mulheres vítimas de violência. Todo o tratamento é realizado no consultório do próprio dentista voluntário. Marília é uma dentista voluntária e participa do programa há mais de 1 ano. Aqui eu faço especialmente a minha especialidade, que é a ortodontia, sou especialista em ortodontia, mas faço um pouco de clínica geral também. Então o tratamento é totalmente custeado por mim, Então desde a aquisição de aparelho, de todo o material que a criança precisa. O projeto social Turma do Bem é um dos maiores programas de voluntariado especializado do mundo, com 18 mil voluntários. Em 20 anos de atuação, já impactou a vida de mais de 82 mil jovens. E São José dos Campos está entre os 1.300 municípios que participam do projeto. Surgiu lá em 2002, com o nosso presidente voluntário, que é o Dr. Fábio Bibancos, que ao fazer palestras de prevenção nas escolas particulares, estava tudo bem. Quando ele passou a fazer essas palestras em escolas públicas, ele viu que a realidade era outra e que não era só de prevenção que essas crianças precisavam, elas precisavam de atendimento. De acordo com a ONG, em São José já foram atendidos 826 pacientes. Os jovens beneficiados pelo programa recebem um atendimento odontológico gratuito até completarem 18 anos. Eles são selecionados por grau de necessidade. Uma das prioridades do projeto é atender jovens próximos de começar a carreira profissional, já que o sorriso impacta diretamente na busca por uma oportunidade. Por que essa idade? Essa criança já está com a dentição permanente, ou pelo menos com a maior parte da dentição permanente. Elas estão mais próximas do primeiro emprego e a gente sabe o quanto impacta o sorriso e a saúde bucal numa entrevista, numa socialização. Em São José, são 157 dentistas voluntários. Um trabalho transformador. A Marília viu de perto como o programa muda a vida dos jovens beneficiados. Essas crianças muitas vezes têm vergonha, de mostrar o sorriso. Isso a gente sabe que é muito importante quando eles entrarem no mercado de trabalho, além de elevar a autoestima. Então a gente vê que eles começam até a cuidar mais dos dentes, A gente coloca aí o aparelho e eles começam a cuidar mais dos dentes, eles gostam bastante e ficam bem motivados, E a saúde bucal aí vai só melhorando, E a autoestima também. Gisele também sentiu essa diferença na vida do filho. O aumento na autoestima e confiança é percebido a cada consulta. Só pelo cuidado dos doutores, o cuidado mesmo, esse cuidado do projeto já traz um carinho enorme, A gente se sente cuidado, e acolhido. E o Derek com certeza está gostando bastante. Quando a gente tem um agendamento, a gente sempre fica antenado para não perder as consultas e ir lá receber esse carinho,
Para ser dentista voluntário ou buscar atendimento gratuito do projeto, basta acessar o site turmadobem.org.br e buscar o ícone Seja Voluntário ou Preciso de Ajuda. Para a coordenadora do programa em São José, levar saúde bucal para jovens de baixa renda é primordial. Para quem precisa de atendimento odontológico, que estiver dentro daquele critério de 11 a 17 anos, ele vai também entrar no site e ali tem preciso de um dentista. E vai fazer um cadastro prévio, onde a gente entra em contato com ele para fazer essa triagem. Vamos para o nosso último intervalo. No próximo bloco eu te conto sobre o Mapa Mundi invertido, que coloca o Brasil no centro das discussões climáticas. Volto já! Voltamos com Semana Legislativa e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, lançou o Mapa Mundi invertido, que tem o Brasil no centro do mundo e o sul do país no topo da imagem. O lançamento é feito no ano em que o Brasil vai receber a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém, na Amazônia, e coloca o país no centro das discussões do futuro do nosso planeta. Brasil no centro do mundo e do debate climático. Essa é a mensagem do novo Mapa Mundi, divulgado pelo IBGE. Uma representação simbólica do protagonismo que o país busca nas discussões globais sobre meio ambiente. A nova perspectiva reforça a liderança brasileira no tema, principalmente agora que o Brasil se prepara para sediar a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em novembro. Eu acho que isso dá uma visão muito clara das expectativas que eu acho que existe, de que os países do sul global vão poder trazer uma contribuição muito grande. Tá? Você vê, as grandes emissões dos países do sul global estão basicamente, tirando China, estão basicamente relacionadas à parte de agricultura e mudança do uso da terra. O evento da COP30 irá acontecer em Belém, no coração da Amazônia. É a primeira vez que o Brasil cedia o evento, que marca 10 anos do Acordo de Paris. É a chance de valorizar internacionalmente a biodiversidade brasileira e o papel da Amazônia no equilíbrio do planeta. É muito importante porque o mundo inteiro vai ficar do lado da Amazônia, né, discutindo todas as propostas e todas as medidas. E o Brasil, para preservar a Amazônia, também precisa de recurso. E é importante que os convênios internacionais enviem os recursos para o Brasil. Então, nós estamos ali do lado, eles vão vivenciar, vão ver, né, estão perto da realidade. Então, vai ser fundamental. É algo essencial porque o Brasil carrega dentro do seu território algumas das fontes mais generosas de recursos naturais do planeta. O maior recurso aquífero está no Brasil, né? O Guarani, que está por baixo das terras e ocupa grande parte de todo o território brasileiro, é um recurso invejado pelo planeta. A maior floresta do mundo, a Amazônia, sendo tão agredida, tão ofendida, tão machucada, ainda que tenhamos tido no último ano uma recuperação de 32,5% das áreas desmatadas, mas ainda falta mexer muito nas áreas destruídas, queimadas, tudo isso. Então o Brasil merece sim estar à frente desse momento, porque tem muito a dizer, tem muito a alertar. A COP30 debate metas traçadas em eventos importantes, como a Convenção do Clima, Protocolo de Quioto e Acordo de Paris. As pautas incluem redução dos gases estufa, adaptação climática, financiamento para países pobres e transição energética. A meta deste novo encontro é transformar promessas em ações concretas até 2035. Essa questão da necessidade do aumento da ambição na redução ou limitação de emissões de gases de efeito estufa, talvez a gente veja
mais países submetendo as suas contribuições nacionalmente determinadas do Acordo de Paris, que é onde os países indicam o que pretendem fazer. Então, eu acho que essa COP ela vai liderar por buscar sair de se falar muito e se estabelecer aí um programa para os próximos 10 anos, vamos assim dizer, para a próxima década, de realmente implementação. Realizar a COP na Amazônia projeta este bioma para o centro das atenções. O Brasil, com a maior biodiversidade do mundo, pode mostrar a realidade dos países em desenvolvimento. A conferência também defende os saberes de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, os mais impactados pela crise climática. Pode ter certeza que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, vão estar presentes, vão estar mostrando o seu potencial, Eles são os primeiros a identificar que as coisas estão mudando, E eles já estão se adaptando sem que até talvez conhecessem a palavra adaptação. Então é interessante que esse conhecimento deles, inclusive, seja embutido dentro da nossa trajetória de buscar uma implementação que seja justa e equitativa. O Brasil, como anfitrião, enfrenta o desafio de mobilizar compromissos e ações concretas. A urgência imposta pela crise climática é inegável, com eventos extremos se tornando cada vez mais frequentes e intensos. Esse é o assunto mais que todo mundo, no mundo inteiro, está sentindo, Eu acho que aqui no Brasil nós tivemos o problema no Rio Grande do Sul, que foi bem grave. Nós estamos vendo em outros países medidas também em função da mudança climática e é importante que tenha mudanças no sistema de produção. Então, o sistema hoje de produção precisa ter medidas para conter tanta destruição do meio ambiente. Já passou da urgência, Porque a gente sabe que o planeta está vivendo episódios extremos de impactos climáticos porque o ser humano continua ganancioso, continua egoísta, continua pensando só no próprio umbigo, continua querendo lucrar. Existe uma diferença entre você fazer ter uma visão capitalista do lucro ou uma visão de uma economia voltada para o povo. Será que o custo de um investimento de proteção é menos importante do que aquilo que vai trazer lucro para alguns? As discussões da COP30, embora globais, têm reflexos diretos nos municípios e exigem o envolvimento da sociedade e do poder público local. Para os vereadores, o desafio é transformar as metas internacionais em ações que beneficiem a comunidade e o meio ambiente localmente. Aqui em São José dos Campos, nós estamos com uma discussão muito importante que é o Rio Paraíba, que ele nasce aqui na região e vai abastecer o Rio de Janeiro. Então, a nossa Comissão de Meio Ambiente tem pautado essa discussão. Infelizmente, nós estamos vendo aí que o esgoto ainda é solto in natura no Rio Paraíba. É tratar o esgoto, é fazer o dever de casa. Eu acho que esse é o nosso papel, inclusive, da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente, fiscalizar a situação do dia a dia para evitar situações graves no Rio Paraíba. Se nós soubermos cuidar de casa, arrumar a casa, limpar os móveis, arrumar a cama na hora que sai, varrer a sujeira do chão, a gente vai fazer o nosso dever. Pense nisso no Estado, que é o mais rico do país, que tem mais recursos para aplicar, mas também tem áreas verdes, tem a Mata Atlântica, um retalho de Mata Atlântica aqui que precisa ser preservado. Pense nessa consciência no país inteiro. Então o exemplo começa de dentro de casa, no palito de picolé que eu não jogo no chão, no papel de bala que eu guardo no bolso até achar o lixo certo. Se eu souber fazer isso, em termos legislativos, trazendo para a questão daqui, nós vamos trazer elementos seguros e confiáveis para fazer a história de São José dos Campos como uma cidade que cuida da sua terra. A centralidade simbólica do mapa, somada à responsabilidade de conduzir a COP30, deixa uma mensagem. O Brasil quer ser o protagonista no debate de soluções
para o futuro do planeta. E os vereadores sempre apresentam as necessidades da população durante as sessões. Uma das questões que os parlamentares acompanham de perto é a situação das estradas. A modernização da SP-50, por exemplo, é um pedido do Legislativo. E neste momento a rodovia passa por obras para garantir mais segurança aos usuários. É por essa rodovia, a SP-50 ou Rodovia Monteiro Lobato, que os joseenses acessam parte da zona norte da cidade ou vão em direção ao sul de Minas Gerais. Só que, segundo esse especialista em trânsito e mobilidade, a estrutura da rodovia deixa a desejar na hora de atender toda a demanda. Para isso, seriam necessárias algumas modernizações. Ela praticamente, em alguns pontos, ela passa a ser uma avenida, uma via de trânsito rápido. Precisaria de uma melhoria no deslocamento, né? Sinalização, adequação viária, acessos melhores, conexão entre outras vias, se possível, para poder melhorar, inclusive, o próprio transporte coletivo de passageiros, que às vezes fica sobrecarregado, saturado pela falta dessas pequenas adequações. Essa modernização, inclusive, é um pedido do Legislativo. O vereador Sena tem dialogado com os órgãos competentes e, inclusive, levou o assunto ao plenário da Câmara. É fundamental essa modernização, né, esse projeto que já está sendo desenvolvido através do governo do estado, do DR, em reuniões com o Sérgio Codelo, que é o superintendente do DR, junto com a deputada Letícia, que desde 2019 tem feito essa intermediação solicitando a modernização. Então é muito importante a questão do escoamento da produção rural também, que nós temos ali, que liga Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, regiões ali dos municípios do sul de Minas Gerais. Então, a recuperação da rodovia, ela é muito importante. O novo pavimento, uma nova pista, iluminação, sinalização aérea, de solo. Então, isso tudo, com certeza, vai trazer muita segurança. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, que administra o sistema de rodovias estaduais, informou em nota que as obras de modernização da rodovia SP-50 estão em andamento e tem como objetivo garantir mais segurança e conforto aos motoristas e moradores da região. O DR informou também que algumas obras de correção e proteção de taludes, recuperação da pista e melhorias em trechos da rodovia que atravessam o município de São José dos Campos já aconteceram. E o especialista explica quais adequações ainda poderiam ser feitas. O projeto de modernização dela tem que atender 2 pontos fundamentais. Um perímetro urbano, para os moradores aqui, os acessos, transporte coletivo de passageiro, e o trecho rodoviário, que vai pegar do Taquari em diante até a chegada do sul de Minas. Expansão das áreas de acostamento, melhoria do asfaltamento, melhoria dos pontos de parada de emergência, comunicação melhor com o serviço de atendimento ao usuário do DR. Então esses pontos precisam ser colocados como fundamentais para a adequação da SP-50. E sobre o que isso mudaria na vida dos joseenses e moradores da região, a resposta é clara. O deslocamento teria uma fluidez maior, mais rápido deslocamento no transporte coletivo ou no transporte individual através dos seus veículos e a melhoria da segurança de mobilidade. A mobilidade em si teria uma segurança melhor. O acompanhamento da situação das estradas do município também faz parte dos trabalhos de fiscalização da Câmara. Nesse sentido, o vereador Sena defende o papel de ser um porta-voz da população na cobrança por melhorias. Para o parlamentar, a segurança e a mobilidade também são prioridades no Legislativo. Hoje a gente está na fase de execução de projetos, o DR está avançando com os projetos. Nós já temos uma agenda com a deputada Letícia para acompanhar a segunda fase, né, do projeto, está bem avançado. Estivemos com o governador Tarcísio também, recentemente, no lançamento de várias obras que estão sendo feitas pelo Estado de São Paulo, e a SP-50 já está inserida e já está com o orçamento já previsto para iniciar as obras o quanto antes. E ainda no tema estradas, sabemos que diversas rodovias cortam a nossa região, como, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, que tem um código BR-116. Você já parou para pensar como essas nomenclaturas são escolhidas? Pois é, esse código segue uma lógica e nessa reportagem te contamos sobre essa curiosidade. O Brasil tem mais de 75 mil quilômetros de rodovias. E você já se perguntou como elas são identificadas? Por exemplo, a rodovia Presidente Dutra tem um código, BR-116.
Essa nomenclatura segue uma lógica adotada pelos departamentos responsáveis pela estrada. Quem dá nome às rodovias é o dono da rodovia, aquele órgão que tem jurisdição sobre a rodovia, né? Então, as rodovias federais, quem vai ter jurisdição sobre as rodovias federais é o órgão executor rodoviário federal, que é o DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. A gente tem aqui no estado de São Paulo o Departamento de Estradas de Rodagem. E vai ter outros departamentos de estradas de rodagem aí em outros estados, né? E isso para os municípios também, né? Aí os órgãos dos municípios que são responsáveis pela execução das rodovias. Nas rodovias federais, o nome sempre começa com a sigla BR, seguida por 3 números. O primeiro define qual o tipo da rodovia. Os outros 2, o posicionamento da estrada a partir de um ponto específico. As que começam com o número 0, também conhecidas como radiais, partem da capital federal em direção aos extremos do país. As que começam com o número 1, as longitudinais, cortam o Brasil de norte a sul. O número 2 se refere às transversais, que atravessam o Brasil de leste a oeste. As rodovias que se iniciam com o número 3 são as diagonais, que ligam noroeste ao sudeste ou nordeste ao sudoeste. Já as estradas que têm o número 4 como inicial são as de ligação, que unem rodovias federais. Então, você pega a BR-101, por exemplo, que passa por todo o litoral, é bem famosa, ela é uma rodovia que pega o eixo norte-sul, então, por isso ela recebe o primeiro número 1, né? Enquanto as transversais, que são leste-oeste, por exemplo, a BR-230, que passa pelo norte do país, ela recebe o primeiro número 2, né? A rodovia Presidente Dutra, ou a BR-116, que corta São José dos Campos, é uma rodovia longitudinal. O 1 significa que ela atravessa o país de norte a sul. O 16 indica a posição geográfica a partir da capital federal, sendo de 0 a 49 mais a leste e de 50 a 99 mais a oeste. O nome Presidente Dutra é dado ao trecho Rio-São Paulo, mas ela começa lá no Ceará e termina no Rio Grande do Sul, com outros nomes pelo caminho. Vamos às rodovias estaduais, daqui de São Paulo. Elas sempre começarão com a sigla SP. Já o número é baseado no chamado Marco Zero, que fica na Praça da Sé, na cidade de São Paulo. As rodovias estaduais geralmente podem ser radiais e transversais. As radiais são aquelas que apontam para a cidade de São Paulo. Elas têm um número par, formado por 3 algarismos que representam o ângulo da rodovia em relação ao Marco Zero. Ela vai ser de 0 até 360, ou seja, ela é um ângulo, ela forma um ângulo de saída do Marco Zero da capital. Imagina que fosse um relógio, né? O ponteiro do relógio ali seria a indicação da rodovia, né? E o número que vai ter ali é o ângulo da rodovia. A rodovia Monteiro Lobato, a SP-050, e a rodovia Carvalho Pinto, a SP-070, são rodovias radiais. Já as rodovias transversais não apontam para a cidade de São Paulo. O número final é sempre ímpar e calculado com base no Marco Zero, mas em média de quilômetros. Um exemplo de rodovia transversal que a gente encontra em São José dos Campos é a rodovia dos Tamoios, a SP-099. Ela não tem a direção da cidade de São Paulo. E se feita uma média de distância daqui até o marco inicial lá na Praça da Sé, são aproximadamente 99 quilômetros. Além delas, também existem outros tipos de rodovias estaduais, que podem ter nomes diferentes, mas sempre seguem a mesma lógica. Dentro do estado de São Paulo, a gente ainda tem as marginais, que vão receber um SPM, né? E ainda a mesma numeração das rodovias que ele está margeando, né? E adicional depois um E ou D, se é esquerda ou direita da rodovia principal. As rodovias de acesso, que são as SPAs, que vai receber, além do A, depois do SP, um SPA, alguma coisa, ela vai receber uma outra numeração que indica o quilômetro que ela sai da rodovia principal. Segundo o coordenador do DR, esses códigos são fundamentais para o processo de localização, segurança e organização das rodovias.
Eu sei que hoje os dispositivos aí, todas as plataformas que a gente tem de navegação, elas permitem que o usuário se descole um pouco dessa codificação, dessa classificação, mas essa codificação e essa classificação é, de certa forma, uma ferramenta que dá autonomia para o motorista, para qualquer pessoa que esteja conduzido pela rodovia, navegar de forma tranquila, né? Então agora você já sabe como as rodovias são nomeadas. E se você é motorista, entender o significado desses códigos pode fazer a diferença. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha gostado de todas as informações do programa. Se quiser rever algumas dessas reportagens ou acompanhar nossa programação, siga a TV Câmara pelas redes sociais, todas pelo mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Até semana que vem, ótimo fim de semana!